Motherbase, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Fala aí, seus 3 bilhões de reais em trator. Tá começando mais um podcast Motherbase, o seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini. Estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá, pessoal, tudo bom? E do meu outro colega de crime de sempre, o Vini Vendramin. Salve, salve, pessoal, como vocês estão? E galerinha, infelizmente teremos mais um episódio com um microfone um pouco diferente. Eu ainda não consegui resolver todas as minhas pendências aqui, mas se tudo der certo, daí realmente semana que vem a gente volta ao normal. Só avisando vocês para não estranharem a qualidade do áudio. Ainda estamos em uma situação atípica aqui em casa. Uma coisa que totalmente o contrário dessa situação atípica é o nosso tradicional TSN, que é o nosso podcast de hoje. Nós vamos falar aí nossas recomendações, do que a gente anda consumindo e tudo mais. Vocês já sabem como é que é. Eu vou começar então com o Vini, para falar o que ele anda consumindo recentemente. Eu queria falar sobre o Legado de Júpiter, mas não vou falar porque eu não vou indicar pra ninguém, não. Não merece? Não merece. Ele só merece 50% da minha indicação, porque a parte do passado da série é muito foda, a parte do presente é uma bosta. Então, eu não vou indicar, não. Eu vou indicar outra série da Netflix, que saiu recentemente, que não vi grande estardalhaço sobre, mas é muito boa. Pra quem é fã de fantasia, assim como eu. Nossa geração que cresceu na adolescência com o lançamento dos filmes do Senhor dos Anéis, que deu esse pontapé inicial pra fantasia, pra muita gente, que é Sombras e Ossos, da Netflix. É uma série de livros que é escrito por uma mulher que... Eu não sei se vou pronunciar o primeiro nome dela certo, mas é Leigh Bardugo. E conta a história de um país que chama Ravnica, que 400 anos antes do que acontece na série, surgiu uma fenda das sombras no meio do país, que foi criada por um mago. Mago não, né? Que eles nem se intitulam magos na série. E criou uma fenda, que dentro da fenda tem uns caramunhão lá, e dividiu o país no meio. Só que aí o país, na parte de cima, faz fronteira com o país inimigo, e a parte de baixo, acho que tem uma cadeia de montanha intransponível, que os caras não conseguem passar de jeito nenhum. Então o único jeito de comunicação entre um lado e o outro do país dessa fenda é passando por dentro dela, e aí a defesa do país, ela é feita por 2 exércitos. O primeiro exército, que é um exército mais comum, assim, que é com infantaria. Aí tem os cartógrafos, que a principal da série faz parte dos cartógrafos, que é o povo que vai fazendo o mapa. Tem os batedores, que é os caras que vão na frente pegando informação. E os caras, os soldados mesmos, que participam do combate. E tem o segundo exército, que esses são o exército dos Grishas, que eles não são chamados de magos, mas seriam magos, se a gente fosse usar o padrão, senso, né? Comum. O senso comum da fantasia. Eles são divididos em várias subcategorias. Essas subcategorias deles é dadas pelas cores da farda que eles estão vestindo, mas tem aqueles que mexem com elementos, que aí eles ou controla fogo, controla vento, controla água. Tem uns que controlam pessoas, que aí eles conseguem acelerar ou diminuir batimento cardíaco, fazer a pessoa secretar tal hormônio e começar a falar a verdade. Eles são mais usados como interrogadores, assim. Tem uns outros que eles são chamados de artesãos, que ele consegue modificar as coisas no corpo da pessoa. Bem doideira, assim, sabe? Tipo, mudar a cor de olho, cabelo. E aí, existe uma profecia nesse reino que um dia um conjurador do sol vai aparecer e aí ele vai conseguir destruir essa fenda que separa o país aí. E é bem legal, assim. Aí tem um outro cara que ele também domina as sombras. É muito doideira, assim. Bem legal. Entendi. Ela é bem produzida? Ela tem... Sim, eu não senti em nenhum momento, assim, os efeitos especiais me tirando da série, sabe? Tanto os efeitos dos poderes dos Grishas são bem legais. Os bichos lá de dentro da fenda, eles são meio que gárgulas. E uma que eles se favorecem, né? Que dentro da fenda é tudo escuro. Então isso dá uma ajuda boa pros efeitos especiais. É que quando eu vi o The Witcher, por exemplo, né, também da Netflix, algumas cenas eu fiquei, não ficou legal, sabe? E é uma série que né, tava com um caminhão de dinheiro, tava com um hype danado. Vocês não têm a impressão de que
É uma quantidade avassaladora, assim, de séries, porque eu tava conversando com o Vini antes de começar a gravação, e daí ele começou a falar, então, eu vi esses Sobre Ossos e tal, eu também vi o Legado de Júpiter também, e a gente vai gravar pra falar de Invencível também, e tipo, eu não tenho a impressão de que tem muito mais séries do que a gente é capaz de assistir. No nosso episódio passado, a gente estava gravando sobre Falcão e o Soldado Invernal, sendo que já tem Invencível, que já tá, né, finalizando, tem essa Sobre Ossos aí, ou seja, é série pra cacete mesmo. Vai ter a série do Loki mês que vem já. E tem uma da Netflix que saiu agora que eu tô com vontade de assistir também, que pelo jeito é sul-coreana, de um cara que consegue pegar os itens do sonho e trazer pra realidade, sabe? Mas eu acho que isso daí vem do momento que a gente tá vivendo de todo mundo ter seu streaming. E aí agora a Netflix vai ficar um momento que ela não vai conseguir passar mais filme de terceiro, porque os terceiros têm o serviço de streaming deles. Então os caras tão rushando, fazendo conteúdo pra deixar o catálogo gigante. Sim, tanto que teve uma propaganda do Netflix logo no início do ano que eles tinham um comprometimento de lançar um filme novo toda semana. Independente do escopo, independente de se for um documentário, gênero qual que seja, toda semana tem um filme novo no Netflix. Sim, fora as séries, né? Todas essas que eu citei, eu tenho um mínimo de curiosidade. Tipo, Invencível, por causa que eu vi os quadrinhos e tal. Esse Legado de Júpiter, que o Vini já falou que é meio bosta, né? Mas eu tô naquela vibe mais de filme, sabe? Eu acho que eu tô mais na vibe de série esses dias. Eu tô muito mais de, tipo, assistir 2 horas de filme e já era, sabe? É otimizando o tempo, né? Porque se você for sentar pra acompanhar uma série, você sabe que você vai perder ali pelo menos... Perder não, né? Você vai gastar ali pelo menos umas 6 horas pra poder acompanhar uma série inteira. Vocês não sentem o incômodo? Eu sinto, pelo menos, de começar a assistir uma coisa e daí você sentir que ela alonga pra caralho, vai demorar muito pra você terminar. Porque, por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal, que a gente fez semana passada, o episódio, deu certinho porque, são 6 episódios. Uma das séries que eu mais gosto de assistir atualmente, que é o Stranger Things, eu gosto porque são, tipo, no máximo, estourando 8 episódios. Eu não consigo mais ter essa dedicação pra assistir. O Vini, que assiste essas séries da CW, que tem 29 mil episódios, eu não consigo mais ter essa dedicação, assim. Pra mim, 8 já tá chegando num limite que eu não tenho mais paciência. Com 6 eu ainda assisto, mas tem que ser muito boa pra me prender ali 6 episódios. Mas com 8 eu já começo a olhar torto, a não ser as antigas, né? Que a gente sabe que ela vai ter essa pegada mesmo, que era o formato da época e não tem o que fazer. Agora, série nova, que não te prenda logo no primeiro episódio, te faça ver o restante, eu acabo dropando. Eu dropei o Mind Hunter. Eu também. Tem muito cara de ser legal, sabe? Tem muito cara de ser, caralho, que puta série foda. Mas, cara, não me prendeu no primeiro episódio, eu deixei pra lá, comprei o livro, depois olhei com mais calma, porque não rolou, não. Não, Mind Hunter foi o pior. Acho que eu assisti uns 6 episódios e não voltei. E duro que eu tava gostando bastante. É só porque, tipo, que eu tô fazendo isso com várias séries, sabe? The Office mesmo, às vezes eu paro assim, assisto num dia 4, 5 episódios e daqui 2 semanas eu volto a assistir, sabe? Supernatural, mas Supernatural é que eu não tô querendo falar tchau. É diferente. Não tô preparado ainda. Mas, Diogo, o que você trouxe pra mesa hoje? Vai lançar, ou já lançou, um jogo de PlayStation 2, agora nas gerações atuais, na passada, vai lançar do Switch também, que é o Dark Alliance. É basicamente um jogo de RPG de ação dentro do universo de Forgotten Realms. Ele saiu lá em 2001, lá pro PlayStation 2, o Xbox, e ele tá sendo relançado agora. E ele era o meu xodó, assim, absurdo, sabe? Ele que me fez a transição ali do PC, que eu tava, né? PC Master Race pra cacete, pro PS2. E eu tava ali com o Dark Alliance e lançaram 2 depois. E o 2, ele tem um dos personagens mais legais de Forgotten Realms, que é o Drizzt Do'Urden, que é um elfo negro, um droll, assim, apelão pra caramba, e é muito carismático também. E lá naquele episódio que a gente fez lá com o Eduardo Spohr, de RPG, eu comentei sobre alguns livros, né? E o Drizzt Do'Urden, ele meio que me introduziu ali aos livros de RPG, sabe? Literatura voltada para esses cenários, que é o Vale do Vento Gélido. E essa trilogia, ela foi lançada pela editora Devir, já tem muito tempo isso. Só que recentemente, assim, tem alguns anos, né? Mas recentemente a editora Jambô, ela comprou os direitos, ela tem os direitos agora e tá relançando os livros. E tá relançando o prequel do Drizzt, né? Que se chama a trilogia do Elfo Negro. Que eu falei um pouquinho melhor de cada um dos livros lá num podcast chamado Multiverso X,
lá do Ace Barros. É um podcast literário muito bacana, eu acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada lá também. E essa trilogia, cara, é ela que eu tô recomendando, sabe? Se você gosta de RPG e gosta desses jogos que estão sendo lançados agora, do Drizzt, dentro de Forgotten Realms, que saiu uma notícia hoje, né, que tanto o Dark Alliance 1 e o 2 vão ser lançados em algum momento. O 1 já foi, o 2 tá na mesa aí para ser estudada a possibilidade do lançamento. E esses livros contam a história do Drizzt, que é um personagem muito bom. Quem conhece Forgotten Realms, com certeza conhece o Drizzt do Urden. E o livro é literalmente do nascimento dele até o começo do Vale do Vento Gélido, que foi onde que explodiu o sucesso com o nome do autor, né, o R.A. Salvatore, que é um camarada que escreve roteiros para uma porrada de jogos. Escreveu para um outro jogo de PS2 também chamado Demon's Stone, que eu trouxe em algum momento aqui quando a gente falou de PS2. Então é um cara que escreve muito bem, o texto dele é muito bom. E esses 3 livros é o que eu tenho aqui para recomendar. O livro da trilogia do Elfo Negro, que começa com Pátria, que é basicamente a cidade dele, né, Menzoberranzan, que é uma cidade do subterrâneo e tal, uma cidade bem cruel, bem problemática, por causa que ela foi construída sob a base de uma deusa maligna chamada Loth. Então é esse o Pátria. O segundo livro se chama Exílio, que é quando eles pula fora daquele lugar e tenta sobreviver ali naquele ambiente hostil, que é o subterrâneo. E o terceiro livro se chama Refúgio, né, que é basicamente o caminho, que ele não é bem um encerramento de trilogia, para falar a verdade, ele serve muito mais para a introdução da próxima, que é a mais famosa, né? Mas é ali uma transição bem honesta, sabe, para o Vale do Vento Gélido. Então eu acho que vale a pena. Quem gosta de RPG, quem gosta de literatura voltada para cenários, eu acho que é um livro bacana. Eu acho que quem dá uma chance para essa trilogia prequel, que às vezes nem é tão conhecida assim, né? Porque o pessoal conhece mais a mais famosa e tal. Então vale a pena dar uma lida. Eu acho engraçado isso de ter livros de complemento de lore e tudo mais, para cenários assim, né? O livro do cenário já é, né, denso pra cacete, já tem informação pra caramba, mas basicamente é isso que eles trazem. Eles trazem muita informação, né? Traz nome de cidade, traz nome de, sei lá, regente, problemas que o jogador pode resolver. Mas não tem ali uma narrativa. É essa narrativa que o mestre vai usar para poder criar uma história e tal. O cara vai ter que sentar, vai ter que pensar em como juntar tudo isso. E os livros do Salvatore, ele já tem isso, sabe? Ele cria uma história ali naquele universo e você se sente assistindo uma partida de RPG. Quem tá lendo e sabe reconhecer ali alguns detalhezinhos, ele encontra as regras de D&D ali no meio, sabe? Não é uma coisa artificial, nem uma coisa robótica, como é, né? Sistema de regras e tal, mas você enxerga ali, é interessante. Quem joga se reconhece ali. É como se fosse você assistindo alguém mestrando. Então é bacana. Eu gosto desse tipo de cenário, sabe? De literatura. Só que como é um livro bem antigo, ele tem essa dicotomia de bem e mal. Assim, hoje em dia a gente tá... O próprio Sombras e Ossos que o Vini trouxe tem uma pegada ali mais cinzenta. E isso aí é interessante, que dá um charme a mais hoje em dia para as coisas, né? Você não fica aquele bonzinho e malzinho. Uhum. E antigamente não tinha muito isso. A trilogia nasceu nos anos 90, pra ter uma ideia. Então, naquela época ali era muito isso. Era caótico e mal e leal e bom, sabe? O vermelho era ruim e o azul era bom. Era basicamente isso. Mas o Salvatore, ele consegue construir uma história ali sem ficar tão simplificado ali. Os jogos estão sendo lançados agora. Eu queria muito que o Dark Alliance, que vai sair agora para PlayStation 4 e PlayStation 5, que teve um trailer bem bizarro há um tempo atrás, ele saia e tem alguma relevância, né? Mas, infelizmente, pelo que eu tenho visto ali, o gameplay não tá, sabe? Não tá legal. Sendo honesto, isso dói muito falar. Mas, pelo menos os livros do RPG, a literatura ali, eles servem para dar um tipo de consolo pra gente. Bom, pois mais um livrinho, mais um livrinho aqui de recomendação, mas eu vou perguntar ao Caio o que ele tem feito nessa semana aí. O que você fez, Caio? Eu vou falar uma recomendação diferente. Tem sido uma semana atípica para mim, semanas atípicas para mim, como eu havia comentado já. Eu tenho ido muito atrás de coisas para ocupar minha cabeça, e uma coisa que tem me dado uma paz de espírito, assim, por assim dizer, é um hobby que eu não sabia que eu ia gostar tanto, que é montar Legos. Eu recentemente comecei a montar Legos especificamente de Star Wars. Eu sempre gostei muito das naves de Star Wars em versão Lego. Eu tenho ainda um sonho de consumo de montar a nave do Boba Fett em Lego. Eu já vi vendendo perto do trabalho.
E daí já montei 3 figuras, na verdade 4, né? E eu tenho gostado muito. Tenho gostado mais do que eu imaginava. Eu montei aqui um set do Mandalorian, que é o Mandalorian no Speeder com Baby Yoda um compartimento de bagagem do Speeder. Na bolsinha, na bolsinha. A bolsinha do Speeder. Tem também uma catapulta e uma mini toca, um mini esconderijo dos Tusken Raiders, que são aqueles personagens que aparecem em Tatooine, né? De rifle na mão? Isso, foram os Tusken Raiders que mataram até a mãe do Anakin no episódio 2 e tudo mais. E eu tenho gostado muito, porque acho que é uma boa distração, um bom passatempo, montar Legos. Sei lá, eu gosto muito desses passatempos mais pragmáticos, assim, sabe? De não ter que pensar. Você não curte aquelas que vêm tipo num plástico e você vai destacando e tal, e monta um Gundam, por exemplo? Então, o Gunpla é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, só que é uma coisa um pouco high level, assim, pra mim, porque Gunpla envolve também você pintar, Não envolve necessariamente, também você... cara. Na Liberdade você consegue achar uns par deles já pintados, só encaixando mesmo. Eu sei, mas ainda assim é um negócio meio high level, assim, pra mim. Eu tô aumentando a complexidade aos poucos. Eu fiz um X-Wing também do Paul Dameron, que o X-Wing do Paul Dameron é azul e cinza. Eu acho um esquema de cor muito bonito. E ele vem com o próprio Paul Dameron e vem com um BB-8 pequenininho pra você encaixar atrás do cockpit. Tem sido uma boa distração, assim, porque, de novo, é uma coisa muito mecânica. Ainda assim é uma coisa que exige concentração, porque principalmente o speeder do Mandalorian, eu tive que desfazer algumas vezes, porque às vezes eu montava a peça errada, colocava no encaixe errado. É uma coisa que exige atenção, mas ao mesmo tempo você consegue fazer de maneira mecânica, sabe? E eu tenho gostado muito, assim. Eu gosto muito desse set do Mandalorian, porque são os pequenos detalhezinhos, assim. Porque você consegue ver o carinho e a atenção que eles deram pra peça. Porque, por exemplo, o Mandalorian, ele tem um blaster e ele tem um rifle, né? Se vocês vocês que estão ouvindo assistiram a série, você sabe que ele tem essas duas armas. E o set vem com essas duas armas e o Speeder tem um compartimento para você guardar essas armas quando o Mandalorian tá sentadinho no Speeder, sabe? Então você nunca tem que se desfazer dessa peça ou guardar assim em outro lugar. Então, e tem uma catapulta, a catapulta é funcional, sabe? Eu achei um barato que eles ainda fazem Legos assim, em que você pode montar e daí ele tem tipo um bastão que você pode arremessar, carregar e disparar. O capacete do Mandalorian sai e revela o rosto lá do... Não, é engraçado, é preto. Sem o capacete é só um negócio preto. Não, parece que deve ter sido um pedido da Disney de não revelar o rosto do Mandalorian. Então, se você tira o capacete dele, é só uma cabecinha preta. Eu comecei a retomar esse gosto pro Legos e tudo mais, acho que porque eu tô ficando velho. E aí eu tô adquirindo costumes de gente velha de gostar de fazer essas coisas mais pragmáticas, sabe? Assim, quando eu tiver uma graninha sobrando, eu vou comprar uns sets mais complexos de fazer. Como eu disse, eu quero muito fazer a Slave One do Boba Fett, que daí vai ser um pouco mais complexo, que é uma nave relativamente grande. Eu lembro sempre da Millennium Falcon que o Harrison Ford jogou pro alto, lembra? Lembro. É um amor danado. Tem uma loja da Lego perto do meu trabalho. E eles têm sets muito complexos e muito caros. Eles têm a Star Destroyer, que é R$11.000. 60 mil peças. Eu lembro da loja da Lego lá de Nova York, fica no Rockefeller Square ali. Nossa senhora, você entra assim, cara, tinha um dragão chinês pegando a loja inteira de fora a fora, montado de Lego. Aí tinha um colosso, assim. Nossa, tinha umas paradas muito da hora montadas com Lego, muito bonito. E é legal que tem gente que monta uns kits custom de Lego, né? De tipo, eu montei esse kit do Titanic. E aí os caras vão lá e vão montando na raça mesmo, assim, pegando peça por peça, assim, montando quais peças dá pra usar e fazendo o Titanic inteiro, né? Acho bem da hora esse nicho de legueiro. Parece que são as peças fabricadas especificamente para aquele projeto, né? Sim, mas as lojas aqui do Brasil não deixam muito a desejar, sabe? Tem uma aqui perto do trabalho, lá no Shopping Morumbi, se vocês de São Paulo quiserem um dia conhecer, eles têm eles refizeram a ponte estaiada, que é aqui perto também, né, do Morumbi, essa ponte estaiada que é aquela que parece um estilingue. Eles fizeram a ponte estaiada em Lego e ficou muito foda, ficou muito legal.
Eles também fazem uma estátua do Darth Vader. Sempre tem. Em Niterói também tem. Sim, e é bem completinha essa loja. Tem a Star Destroyer que eu falei, eles têm coisas do Overwatch. Eu queria muito comprar o Reinhardt de Overwatch deles. Mas aí, né, tipo, dinheiro. Tipo, não vou recomendar comprar Lego porque é caro. Mas se você tiver numa situação financeira mais confortável, tem uns sets mais barateza que vale a pena. Eu recomendo, assim, tipo, é um passatempo gratificante, assim. Ver você terminar o set de Lego é muito bom. Sim, eu tô vendo aqui o X-Wing e o Mandalorian é muito maneiro, cara. Pra você botar assim na mesa, sabe? É assim, se você optar, por exemplo, entre um Funko Pop um pouco mais rebuscado e um bonequinho do Lego e tal, eu acho que vale a pena. O preço não é tão diferente assim um do outro, eu acho. Não. Eu acho o Funko Pop meio sem graça, assim. Eu só tenho um porque eu comprei quando era mais novo e não sabia das coisas. Mas acho que Lego é muito mais divertido porque tem o processo de você fazer esse brinquedo ganhar vida, sabe? Mas essa foi a minha recomendação. É uma recomendação diferente. Se eu tiver mais algum passatempo estranho, eu vou falar com vocês, ouvintes. Mas a gente vai ficando por aqui, galerinha. Esse foi um TSN curtinho, enxuto. A gente teve várias recomendações diferentes aí. A gente teve várias desviadas de tangente, como sempre nesse podcast, mas já é de praxe. 3 pessoas com a atenção do Golden Retriever dá nisso. Exatamente. Esquilo! Mas, Diogo, diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Esquilo. Então, pessoal, vocês que estão até aqui, obrigado. Mas caso vocês queiram trocar uma ideia com a gente nas redes sociais, você acha a gente lá no Twitter. A gente está lá como twitter.com/MotherBasePod. Ou então você vai na barra de busca, bota lá, né, @MotherBasePod, e essa arroba é basicamente a padrão que a gente usa em várias redes sociais. Por exemplo, lá no Instagram, lá também é @MotherBasePod, né, instagram.com/MotherBasePod, e lá no Twitch também, que é twitch.tv/MotherBasePod. O nosso Twitch está parado, a gente ainda não mexeu, mas caso você queira encontrar alguém da gente aqui, você encontra o Vini. Encontra ele lá no Valhalla Palace, no twitch.tv/Valhalla Palace. E também, se você quiser, né, trocar uma ideia um pouco mais formal, a gente está lá no e-mail, que é contato@motherbase.com.br, e links, qualquer coisa que você precisar que foi falada aqui no episódio, você acha lá no post, né? Lá no post que está lá no site motherbase.com.br. E é isso, pessoal. Valeu. Isso aí, galerinha. Mais uma vez, acho que até o fim do semestre a gente fica assim. Fica direto. O pessoal fica lembrando que a gente tem que ter ali aquelas 5 estrelinhas que faz muita diferença pra gente. Exatamente. O nosso podcast tem um feed novo no Apple Podcast e no Spotify. Deem uma seguida lá no podcast Motherbase. Eu também preciso falar, né, caso vocês não tenham notado, a gente tá com umas artes lindonas que o Diogo fez para cada episódio, então vão lá apreciar cada arte nova. Todos os episódios agora têm sua própria arte, não é só o logo do Motherbase. E no Apple Podcasts eles têm um sistema de recomendação de que os podcasts mais bem avaliados aparecem na página principal, ganham mais visibilidade. Então, se você gosta do nosso trabalho, deem os 5 estrelinhas lá pra gente poder dominar o mundo. Isso aí. É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast Motherbase. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, povo. Valeu. Esquilo!